Olá pessoal, eu sou Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula, prosseguindo o assunto de sintaxe, vamos estudar mais um termo integrante da oração, o agente da passiva. Primeiramente, vamos falar sobre vozes verbais. O que são vozes verbais? São as formas como os verbos se apresentam na oração, de modo a dizer se o sujeito da oração, que, como nós já falamos em outra videoaula, é o termo de que a oração fala, se esse sujeito recebe a ação ou se ele pratica a ação. Vamos entender. Dizemos que uma oração está na voz ativa quando o sujeito é agente, ou seja, quando o sujeito pratica a ação. Quem quiser pode dar uma pausa para ler com calma cada uma dessas frases. Estamos colocando em preto o sujeito e em vermelho o predicado. Percebam que em cada uma dessas orações nós temos o sujeito agente, ou seja, o sujeito que pratica a ação. Mas agora vamos aprender sobre a voz passiva, ou seja, a voz verbal em que o sujeito recebe a ação. Vejamos como ficarão cada uma dessas orações escritas na voz passiva. Matemática foi estudada por João. O namorado foi beijado por Renata. A cozinha foi limpa pela empregada. As outras duas orações não podem, de acordo com a nossa gramática, serem convertidas para a voz passiva. Essa mudança só será possível quando tivermos um objeto direto não preposicionado. Por isso, reparem uma coisa. Das 6 orações que nós apresentamos na voz ativa, apenas 3 delas têm objetos diretos não preposicionados. Então, agora vamos suprimir essas outras 3 orações para entendermos como acontece a mudança da voz ativa para a voz passiva. Vejam bem, vamos primeiramente colocar o sujeito em preto e o predicado em vermelho. Reparem que o que era objeto direto na voz ativa, na voz passiva passa a ser sujeito. O verbo da oração na voz ativa passa a ser uma locução verbal na voz passiva. E o que era sujeito na voz ativa, na voz passiva, passa a ser o chamado agente da passiva. Quem quiser pode dar uma pausa para ler com calma. Devemos acrescentar, então, que o agente da passiva é o 6º dos termos integrantes da oração, além dos outros 5 que nós estudamos na videoaula de sexta-feira da semana passada. Sendo que vamos entender uma coisa. Cada uma das orações que acabamos de mostrar estão na chamada voz passiva analítica, que ocorre quando se usa o verbo ser como verbo auxiliar para formar uma locução verbal com um verbo no particípio. Existe também a chamada voz passiva sintética, que ocorre quando se usa um pronome oblíquo ser com a função chamada de partícula apassivadora. Como nós já dissemos nessa mesma videoaula, na voz passiva o sujeito é paciente, no sentido de receber a ação. Então, como que cada uma das orações que acabamos de ver estão na voz passiva, os sujeitos são esses termos que nós estamos sublinhando agora. Quem quiser pode dar uma pausa. Precisamos ainda tomar cuidado para não confundir o seguinte. Vejam essas duas orações. Na primeira oração, o sujeito é simples, matemática. Na segunda oração, o sujeito é indeterminado. Parece ser a mesma coisa, mas não é. Vejam bem, quem estuda, estuda alguma coisa. Então o verbo estudar é transitivo direto. Quanto ao verbo precisar, quem precisa, precisa de alguma coisa. Então se trata de um verbo transitivo indireto. Então o termo de pedreiros é objeto indireto. Então voltemos àquilo que nós já falamos nessa mesma videoaula. A transcrição para a voz passiva só será possível
quando na voz ativa houver objeto direto não preposicionado. Na primeira oração, tivemos na voz ativa um objeto direto, matemática, que ao passar para a voz passiva se tornou sujeito. Na segunda oração, teríamos na voz ativa um objeto indireto. Logo, não seria possível a transcrição para a voz passiva. Então, a segunda oração não está na voz passiva e sim na voz ativa. De modo que, se nós perguntarmos quem é o sujeito, não sabemos. O sujeito seria quem precisa de pedreiros. Então, esse sujeito é indeterminado. Bem, agora nós vamos comentar uma questão de concurso ligada ao assunto dessa videoaula. Vejam, Fundação Carlos Chagas, 2015. A frase do texto que permite a transcrição para a voz passiva é: A. Em seguida, gravou uma mensagem na sua secretária eletrônica. B. Mas o poeta, este de fato não morreu. C. Em 1862, chegou aqui a notícia da morte de Gonçalves Dias. D. O poeta estava a bordo do Grand Condé. E. De como tudo nesse mundo caminha cada vez mais depressa. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra A. Vejam bem, nós dissemos que a transcrição para a voz passiva só é possível quando se tem um objeto direto não preposicionado. A alternativa A tem um verbo transitivo direto. Logo, temos um objeto direto, uma mensagem. A oração na voz passiva fica: em seguida, uma mensagem foi gravada por ele na sua secretária eletrônica. Então, a alternativa A já é uma resposta à pergunta do enunciado, sendo, portanto, o gabarito da questão. Se houver outra alternativa que responda essa pergunta, a questão pode ser anulada. Mas não, as orações B, C e E possuem verbos intransitivos, não podendo, portanto, serem transpostas para a voz passiva. Já o verbo da alternativa D é verbo de ligação. Logo, mais uma vez, não é possível se transpor para a voz passiva. Bem, nessa aula nós estudamos mais um termo integrante da oração, o agente da passiva. Para isso, nós também falamos sobre as vozes verbais, ou seja, as formas como os verbos se apresentam na oração, de modo a dizer se o sujeito da oração, ou seja, o termo de que a oração fala, se ele pratica a ação ou se ele recebe a ação. Quando o sujeito pratica a ação, temos a voz ativa. Quando o sujeito recebe a ação, temos a voz passiva. Existe ainda uma terceira voz verbal, a voz reflexiva, que é quando o sujeito pratica a ação ao mesmo tempo em que recebe a ação. Esse será o assunto da nossa videoaula de sexta-feira da semana que vem. Aguardem! O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava Aprenda a Língua Portuguesa. Cada vez mais nós estaremos focados em vocês que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então, nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudos de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas na prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados, pensando que na prova de vocês também são cobradas questões de atualidade. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um Papo Cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou até reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar tanto o nosso e-mail quanto a nossa fanpage para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria.
E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo nossas videoaulas, em especial nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Muito obrigado e aguardem nossa próxima aula.